Olá, como estão todos? Sou Morita. Daremos início à quinta videoaula. Conheça o objetivo da vida ensinado no budismo. Como são gravações em vídeo? Por favor, se houver dúvidas ou perguntas, me enviam através de comentários na página de eventos ou mensagens para o Facebook. Vamos fazer uma breve recapitulação. Budismo se refere ao ensinamento de Buda. E Buda é o nome da iluminação máxima dentre os 52 níveis existentes. No budismo, obter a iluminação significa vivenciar o princípio do universo. Esse princípio trata-se do princípio que fará toda a humanidade se tornar realmente feliz. E conseguir essa felicidade é justamente o nosso objetivo da vida. O meio para obter a felicidade difere de uma pessoa a outra. Por isso, cabe a cada um escolher o meio mais apropriado e buscar até que no final consiga alcançar o ponto de chegada chamada felicidade. Quando isso acontecer, terá cumprido o objetivo de sua vida. Porém, há uma grande falha nessa teoria. Todos se esforçam para ser feliz. No entanto, não há ninguém que tenha conseguido ser completamente feliz por esse meio. Por que será? Por mais que tentemos conquistar a felicidade, existe um mecanismo já estruturado que impede de sermos completamente felizes. Isso porque a felicidade é obtida quando nos comparamos com a outra pessoa e com o próprio passado. Quando compreendemos isso, chegamos à conclusão de que jamais conseguiremos nos tornar completamente felizes. Expliquei também que, segundo as palavras do escritor inglês Bernard Shaw, havia duas tragédias na vida. Uma das tragédias era a tragédia de não conseguir obter o que almejamos. Isso foi fácil de entender. A outra tragédia era a tragédia de conseguir o que desejamos. Por que isso é uma tragédia? Sobre isso expliquei através da história do grande enigma no mundo da matemática, o último teorema de Fermat. Andrew Wiles conseguiu decifrar o enigma de 300 anos, depois de grandes sacrifícios. Saboreou o sentimento de alegria por ter realizado o sonho e, ao mesmo tempo, o sentimento intenso de perda em razão de ter de se separar do sonho que o acompanhou por 30 anos. Essa foi a segunda tragédia de Bernard Shaw, a tragédia de conseguir obter o que desejamos. E também expliquei usando as palavras do imperador Wu da antiga China. Quanto mais intensa é a alegria, maior a profundidade da tristeza. Quer dizer que, à medida que a alegria e o divertimento atingem o apogeu, é invadido por ondas de sentimento de tristeza e vazio.
Portanto, será tragédia tanto conseguir ou não conseguir obter o que desejamos. Então, resolveria-se continuasse a busca eternamente? Não. Esse pensamento também resultaria na tragédia de não conseguir obter o que desejamos. Isso foi explicado pelo exemplo do bilhete de loteria, sem data de sorteio, e também pelo cavalo que corre atrás de cenoura, que está pendurado na frente do próprio nariz. Não conseguir obter é uma tragédia. Conseguir também é uma tragédia. A situação contínua que até desejo quase conseguir também é uma tragédia. Além disso, não conseguiremos manter a felicidade se não continuarmos sempre vencendo, comparando com os outros e com o próprio passado. Se essa é a realidade, então, por que vivemos? As pessoas vivem com o objetivo de ser feliz, chegar à conclusão de que o ser humano jamais poderá alcançar a felicidade seria uma grande desgraça. Porém, existem muitos clássicos japoneses citando claramente que conseguiram conquistar essa felicidade que parece não ser possível alcançar por completo. Já tinha explicado que está escrito no poema Iroha, no Tannisho, no Kyōgyō Shinsho, que foi alcançado um mundo onde é possível conquistar a completa felicidade que não era possível ser atingido. Através desses clássicos, podemos conhecer claramente o objetivo da vida e a verdadeira felicidade. Foi exposta até aqui na aula passada. Também falei sobre o livro Tannisho na aula passada. Apesar de possuir um resultado concreto de ser um livro clássico japonês mais vendido, porém, por ter um conteúdo muito difícil, jamais foi difundido como livro didático de clássico japonês. Como prova disso, é que nos últimos 100 anos foram publicados aproximadamente 1000 livros de referências sobre o Tannisho. Dizem que o motivo que faz as pessoas apreciarem e se sentirem atraídas pelo Tannisho, apesar de possuir um conteúdo complexo, é o estilo de redação extraordinária. E também por estar escrito algo que nem mesmo os 2000 anos de filosofia conseguiram demonstrar, que é possível alcançar a felicidade plena que nunca poderia ser adquirida. Creio que isso faça as pessoas sentirem indícios dessa verdade. O Tannisho é uma obra bastante curta, contendo apenas 18 capítulos ao todo. Na primeira frase do primeiro capítulo, portanto, no início está escrito Sesshu Fusha no Ryaku, felicidade que nos acolhe e nunca nos abandona. No budismo, Ryaku
significa felicidade. Como o Tannisho é um clássico do budismo, naturalmente ele possui palavras do budismo. Está escrito que existe a felicidade Sesshu Fusha. Sesshu significa apossar-se, tomar, prender, agarrar. Agarrar a felicidade quer dizer tornar-se feliz. Significa ser firmemente agarrado pela felicidade. Mas, mesmo que sejamos agarrados, se formos abandonados no meio, será um retrocesso ao sofrimento. Mesmo que sinta feliz temporariamente, no fim acaba não conseguindo se tornar plenamente feliz. Sesshu Fusha no Ryaku, escrito no Tannisho, é diferente dessas felicidades que conhecemos. Fusha significa não abandonar. Uma vez acolhida por essa felicidade, jamais será abandonada, por isso é chamada de felicidade do Fusha. Felicidade que nunca nos abandona. Está escrito nesse livro que existe uma felicidade imutável que jamais desmorona. A felicidade que conhecemos desmorona. Sempre está mudando. É impossível alcançar a plenitude. Por entender isso, a palavra Fusha, não abandona, entrou para negar essa premissa, dizendo que a felicidade que era absolutamente impossível existia. É um assunto difícil de se acreditar assim de repente. Até agora, vim explicando repetidas vezes que a felicidade não era algo possível de ser obtido permanentemente por ser relativo. Disse também que tanto conseguir obter ou não seria uma tragédia. Creio que seja difícil assimilar logo após ouvir isso, que exista uma felicidade que nos acolha e que nunca nos abandone. Deve ser difícil acreditar. Porém, o romancista histórico, representante do Japão, Ryotaro Shiba, famoso por não gostar de histórias inventadas, disse: li esse Tannisho e não senti o cheiro de mentira. Senti o cheiro da verdade. Disse isso referindo-se ao Tannisho, cujo conteúdo é difícil de acreditar, e que diz a partir da primeira linha que a felicidade que nos acolhe e nunca nos abandona existia. É um livro que, quando for lido por quem consegue ler, faz sentir o cheiro da verdade. Naturalmente, nos trechos seguintes de Tannisho, continua a explicação do mundo da felicidade pela qual, uma vez sendo acolhida, jamais será abandonada. À medida que vamos avançando na leitura, mesmo sendo um mundo totalmente impossível de existir, não conseguimos achar que seja uma mentira. Não conseguimos deixar de sentir o cheiro da verdade.
Kitaro Nishida é dos mais famosos filósofos que representa o Japão. Dizem que foi a pessoa que se tornou motivo de uma atração turística de Kyoto, Caminho da Filosofia. Pelo título Caminho da Filosofia, imaginamos algo pesado e complexo, como se tivessem enfileirado uniformemente umas 15 estátuas de Rodin, o pensador, e caminhar pensativo e angustiante entre elas. Porém, não é nada disso. É um pavimento de pedras com algumas casas de chá. É um lugar agradável que faz sentir bem. É um caminho envolto pela natureza e que faz lembrar que está em Kyoto. Na primavera é um ponto turístico muito famoso por causa das belas florladas de cerejeiras. É o suficiente para causar dúvidas do porquê esse lugar ser conhecido como Caminho da Filosofia. Esse caminho recebeu esse nome porque quando Kitaro Nishida lecionava na Universidade de Kyoto, fazia caminhada nessa trilha, absorvido em pensamentos. Ele foi o filósofo mais prestigiado do Japão, a ponto da calçada que usava para as caminhadas se tornassem um ponto turístico. Não podemos fazer ideia de quantos livros ele tenha lido durante a sua vida. E por mais difícil que fosse o conteúdo desses livros, se não fosse capaz de discernir o que é bom ou ruim, não teria se tornado o principal filósofo japonês. Foi esse Kitaro Nishida quem disse: mesmo que todos os livros fossem destruídos pelo fogo numa guerra, eu vou achar que está bem se sobrar esse Tannisho. Uma forma impressionante de elogiar. Está dizendo que se tivesse que ficar com apenas um livro dentre todos que já tinha lido, sem titubear, disse que escolheria o Tannisho. Quis dizer que, comparando o Tannisho com outros livros, esse tem um valor excepcional. O assunto que está escrito nesse livro Tannisho é um conteúdo muito difícil de acreditar. Entretanto, assim que o Kitaro Nishida lê o livro, ele se torna algo fabuloso. Apesar de ser um livro curto, o Tannisho é uma obra de conteúdo extremamente complexo. Mesmo que leia com a intenção de entender corretamente, isso não será possível com uma leitura superficial. Porém, esse livro guarda um encanto misterioso que faz as pessoas que conseguem ler sentirem o seu poder. Além do mais, se conseguir ler na íntegra corretamente, verá que está escrito com exatidão sobre a felicidade plena. É assim também o clássico Kyōgyō Shinsho. É um clássico que está repleto
de estudos sobre o mundo onde se pode adquirir a felicidade plena, imutável e que não desmorona. No Japão existe pérolas como esses clássicos. Está registrado que há um mundo onde é possível adquirir uma felicidade plena que jamais poderia ser alcançada. Bem, vamos voltar ao assunto. Budismo se refere ao ensinamento de Buda, e Buda é o nome da iluminação máxima dentre os 52 níveis existentes. No budismo, disse que conseguiu a iluminação quando se vivencia o princípio do universo. Esse princípio trata-se de um princípio que fará toda a humanidade se tornar realmente feliz. Afinal, o que significa existir 52 níveis de iluminação? Isso poderá ser exemplificado como uma escalada numa montanha. A visão que se tem à sua volta quando está no sopé da montanha é limitada, mas à medida que for subindo, o panorama irá se estendendo. E no final, quando se chega ao topo, terá uma visão total de 360 graus. É possível avistar tudo. Assim, somente a pessoa que atingiu a iluminação máxima, grau de Buda, poderá adquirir o princípio do universo. Afinal, quantas pessoas conseguiram atingir a iluminação de Buda neste planeta? Na verdade, apenas uma única pessoa, somente o Sakyamuni. A frase que diz: não há Buda antes de Sakyamuni e nem haverá depois de Sakyamuni. Sakyamuni viveu há cerca de 2.600 anos na Índia. Conseguiu obter a iluminação de Buda aos 35 anos de idade e pregou o ensinamento até o seu falecimento aos 80 anos de idade. O período de 45 anos de ensinamentos é conhecido hoje como budismo. Após obter a iluminação de Buda, Sakyamuni dedicou-se unicamente para pregar o ensinamento conhecido como a verdade pregada por Sakyamuni. A verdade é um princípio, portanto, Sakyamuni transmitiu o princípio que fará toda a humanidade atingir a verdadeira felicidade. Como poderemos conhecer esse ensinamento de Sakyamuni hoje? Como não podemos nos estender, vou falar sobre isso na próxima oportunidade. Temos 11 videoaulas disponíveis. Enviarei um link especial do YouTube para aqueles que desejam assistir a continuação dessa videoaula. O link estará disponível por duas semanas. Inscrevam-se pela página específica. Os usuários do Ustream poderão encontrar o link no espaço onde está a instrução sobre o canal do Objetivo da Vida
e também no espaço de comentários. Quem acessa pelo YouTube poderá entrar na página específica pelo link indicado na tela. Caso não consigam acessar, por favor, me avisem por comentários ou mensagens, dizendo que não conseguiram encontrar o link e poderei ajudá-los nos procedimentos. Inscrevam-se já. Estarei aguardando. Até a próxima videoaula.